Olá, estou de volta aqui com o Pedro Calixto, de Juiz de Fora. Ele vai dar sequência à exposição que ele vinha fazendo sobre o infinito, é isso? É isso, Pedro? O infinito e as transmutações, os translaços em latim, né, que ocorreram durante a Idade Média para poder dar conta, na linguagem e no pensamento, do conceito de infinito. E você ia entrar nas transmutações das categorias erígenas, não é isso? É, isso mesmo. Vamos lá. Talvez hoje seja um pouquinho mais longo, eu vou ir um pouco mais complexo, porque se trata de um autor um pouco desconhecido, até mesmo para a filosofia medieval. Tá? Então, grandes pensadores atuais, historiadores da filosofia medieval, desconhecem João Scott Eriugena. Então, seria bom você contextualizá-lo no tempo e no espaço, mais ou menos? Então, por isso que é interessante a gente fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, mais detalhada, digamos, né? Para evitar os pressupostos. Talvez eu vou projetar aqui um slide que eu preparei, né? Onde tem os elementos necessários para a gente ir aprofundando. Okay. Beleza. Aqui, nós intitulamos, né, inclusive conjuntamente, né, a ideia de translácio categoria. Nós vimos a translácio nominis, né, em que a questão era qual nome pode significar corretamente, ou como ele deveria significar corretamente, pontar em direção do infinito. E daí nós vimos como Dionísio respondia a essa problemática. João Scott Eriugena, ele recebeu um tratado que é a categoria de Agostinho, o comentário das categorias de Agostinho, talvez um pseudo-Agostinho. Tá? E ele tinha esse tratado das categorias, que é uma obra de Aristóteles, e a partir disso ele vai fazer um comentário. Mas só que, ao mesmo tempo, João Scott Eriugena, nesse entretempo, ele teve contato, nós chamamos de Renascimento Carolíngio, né, do século IX, né? João Scott Eriugena é do século IX, nasceu em 809, e morreu aproximadamente, né, 864. Ele é um irlandês que chega na corte de Carlos Magno como um grande helenista, por isso trata-se de renascimento. Ele vai, então, traduzir uma obra que foi enviada de Constantinopla para a corte de Carlos Magno. Mas quando ele chega em 800, é Carlos o Calvo, que é o rei, né, o neto de Carlos Magno, que está preocupado com a cultura, por isso nós chamamos de Renascimento. O Império de Carlos Magno tem uma extensão muito grande, mas falta ainda cultura. E um grande governador, né, ou imperador, no caso dele, ele tem uma precaução de trazer a cultura aos seus participantes, né, compatriotas, digamos, daquele império. Súditos, né, podíamos dizer, mas o fato de trazer a cultura é fundamental. E ele vai trazer a cultura, mas a cultura, nessa época da Idade Média, estava muito pobre. Nós tínhamos somente Agostinho. Praticamente só Agostinho. Graças a Agostinho e Boécio, nós tínhamos contato com a cultura antiga. E de repente, a língua grega tinha morrido. Naquela época de Dionísio Areopagita, ele escreveu em grego. Agostinho lia em grego. Na época do Império Romano, era normal ler grego. Mas o grego, com a queda do Império Romano, o que aconteceu com a queda de Roma, né, a transferência de Roma para Constantinopla, nós vimos um certo enfraquecimento da cultura, um período de 2 séculos de enfraquecimento. Mas, rapidamente, por isso que não pode falar a Idade das Trevas, nem dá tempo, porque logo em 800 tem um primeiro renascimento. Carlos Magno cria a escola. Criar a escola significa a introdução do trivium e do quadrivium. Para quê? Para formar os estudantes das classes nobres, que podiam estudar, os livres, né? Nós chamamos isso de artes liberais. Livres em 2 sentidos. Quem faz é geralmente quem é livre, quem não está ocupado com ocupações profissionalizantes, produtoras, digamos. E quem faz também é livre no sentido que as artes liberais tendem a liberar o espírito humano, ela realiza o homem na sua plenitude. Então ele vai precisar, para isso, para criar esse trivium, de gente que conhece grego. Porque ele já tinha um manuscrito de Dionísio Areopagita, que foi enviado pelo imperador Michel de Constantinopla, que inclusive vai ser o manuscrito que vai ser acolhido na primeira igreja gótica de Dionísio, né, de Saint-Denis, perto de Paris. Mas aí fica com uma outra época. Mas, para contextualizar, é interessante saber que esse manuscrito ele precisava de helenistas. E
estranhamente, olha só, nós lemos aqui escoto, erígena. Essas duas palavras são, na verdade, pleonasmos. Pleonasmo significa, está dizendo a mesma coisa, porque erígena, em latim, significa Irlanda. Mas a Irlanda englobava, naquela época, a Escócia e a Irlanda atual. Então, por isso que esse João Escoto, dessa época aqui, 809, 864, ele foi nomeado, em geral, é muito comum colocar o nome de pessoas, como Anselmo de Laon, né, em francês, ou dependendo de onde, cada um puxa a sardinha de Anselmo para a cidade dele, né? Os ingleses chamam de Canterbury, né? Bom, e os italianos chamam de Aosta. Mas pouco importa. É interessante saber que aqui, inclusive, até hoje essa briga existe. Os escoceses chamam ele de John Scotus, e os irlandeses chamam ele de Erígena. Então, para a gente, pouco importa, a gente coloca os dois nomes para mostrar que teve um monastério, isso que é interessante do ponto de vista histórico, um monastério na Irlanda que cultivou o grego. Olha que interessante, enquanto o grego estava se perdendo, e provavelmente até o latim culto, né, estava se perdendo, de repente os mosteiros são fundamentais para conservar a cultura, tanto em termos de manuscritos, como em termos de língua, né, para poder ler, ter gente preparada para isso. E não se sabe como, esse grupo, tinha um grupo de irlandês, do qual faz parte Alcuino, e que Carlos Magno e o filho dele e Carlos o Calvo vai trazendo para Constantinopla, para Aix-la-Chapelle, que é a corte de Carlos Magno, né? E vai para fundar essa escola, a escola do imperador da época. João Scott Erígena foi um grande professor, então, de artes liberais. Quem diz artes liberais, isso significa que agora ele não vai dialogar com problemas de ordem filosófica e teológica simplesmente a partir de autoridades, digamos, reveladas. Ele tem a Bíblia como revelação, mas ele acha que a Bíblia e a revelação e a racionalidade vão juntas. Então, eu tenho que conhecer os instrumentos do pensamento, a gramática, a dialética, a lógica, a retórica, para poder dialogar com os outros. Obviamente, eu tenho que ter um quadrivium também, que é a astronomia, a música, a geometria e a aritmética. Nós estamos aqui diante das artes liberais. E ele é especialista disso. Ele vem dar aula. Mas logo ele vai encontrar problemas de querela com outros de ordem filosófico-teológica, sobretudo com relação à possibilidade de ver ou não ver Deus. Deus é visível ou não é visível? Dionísio Areopagita, que ele traduziu, inclusive, né? Ele traduziu os nomes divinos de Dionísio Areopagita. Nós vimos anteriormente, né, naquela nossa sessão, onde nós discutimos um pouco a translatio nominis, nós vimos que Dionísio pensa Deus como sendo infinito. E naquela época, houve uma grande querela, na época de Carlos Magno, de João Scott Erígena, no Renascimento Carolíngio, a saber se nós podemos ver Deus. Na verdade, nem é isso. Era saber o seguinte, como é que nós vamos ver Deus? Então, tinha uma briga entre intelectuais ali, monges, vários monges, inclusive. Frei de Giso falava de como a gente retomava Agostinho e tentava ver. Será que é com esses olhos de carne que eu vou ver Deus? Agostinho abordou isso no livro 22 da Cidade de Deus. E ele diz que é um problema. Agostinho colocou pendente, ele coloca uma questão. Agostinho não resolveu. Então, como Agostinho não resolveu, aqui tem a questão. Eles falavam, será que é com os olhos de carne? Agostinho fala assim, é estranho, né? Ver Deus... Agostinho já tem a ideia de que Deus é infinito. Então, não é fisicamente, porque se eu vejo fisicamente alguma coisa, automaticamente ela é delimitada, né? No espaço, no tempo, tem isso, tem tal medida. E isso é o que o olho percebe. E Agostinho já começa a dizer, será que é com esses olhos de carne que nós veremos Deus depois da ressurreição? Então, para Agostinho é óbvio que a gente vai ver. A visão de Deus é a visão beatífica. Então, nós vamos ver Deus. Mas como? Né? Se Deus é infinito, eu não posso vir de maneira física. E, ao mesmo tempo, tem a ressurreição, que diz que nós vamos... o corpo nosso é algo fundamental para o cristianismo. O cristianismo teve uma valorização do corpo que não tinha no platonismo. Então, nós temos aqui o corpo. Eu não posso pensar uma alma desencarnada. Essa alma vê.
Agora, ela pode ver Deus, que é infinito? A questão deles era ver com olhos da carne ou ver com os olhos da racionalidade, né? E daí João Scott Erigena, influenciado pela noção de infinito de Dionísio Areopagita, que nós vimos anteriormente, vai decretar que Deus não pode ser visto. Então, a questão que funda o pensamento de João Scott Erigena, eu vou dizer mais Erigena para ficar mais curto, de Erigena é saber se Deus é visível ou invisível. Esse é o problema. Então, se nós tivermos bem claramente colocado o problema da possibilidade ou da impossibilidade, ou se Deus é possível, mas como vê-lo, sabendo que Deus aqui é infinito, então nós compreendemos o problema que está por trás desse grande pensador do século, que em 840 chega na corte de Carlos Magno, 854, ele escreve um livro que se chama Perificium. É esse aqui, ó. Ele vai traduzir, obviamente, né? Teve a criação da escola, eu já falei para vocês, na tradição irlandesa, Alcuino, Alcuino, aquele monge que veio traduzir primeiramente, né, da Irlanda, dele vai vir João Scott Erigena, é isso que nós chamamos de renascimento. Renascimento significa retorno da antiguidade, mas o que vem do grego da antiguidade, do pensamento anterior, vem Dionísio Areopagita, Gregório de Nissa e Máximo o Confessor. Dionísio Areopagita traz a translatio nominis. Deus não pode ser apreendido num nome. Quando eu enuncio, esse nome significa o quê? Operações divinas, para retomar a nossa conclusão da última apresentação. Quer dizer, quando eu digo Deus é bom, eu digo que Deus age criando coisas boas. Quando eu digo que Deus é vida, eu digo que Deus opera produzindo a vida no mundo. Então, eu não tento delimitar Deus a partir de um conceito, de um nome. João Scott Erigena vai traduzir essas obras, vai ser influenciado, e dessas obras vai dar, além de tradutor, ele vai comentar essas obras, mas ele não é um simples tradutor. Ele vai produzir um pensamento original. Nós estamos diante do Perificium, 5 volumes. Inclusive, eu posso até enviar para você disponibilizar. Não sei se tem problema de direito autorais. Mas eu recebi essa obra hoje. Mas, então, o que é interessante saber que... Pedro, são 5 volumes? São 5 volumes, onde ele vai tratar, vai dizer que Deus não pode ser concebido como uma essência, então ele vai dizer, pegar o conceito de natureza, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Tá? Se tiver direitos autorais, aí a gente coloca o link de como a pessoa, quem estiver interessado, possa vir a comprar. Muito bem, então vamos fazer isso, tá? Excelente. Porque eu comprei pela internet e agora eu tenho acesso em PDF. É interessante que os outros também possam respeitar os autores, né? Os tradutores, sobretudo, dessas obras, que é muito difícil. Então, nós estamos diante aqui do Perificium, que é uma obra, é a primeira obra, grande obra, depois do pensamento de Agostinho. Tá? Depois das Confissões, de Trinitate, depois da Cidade de Deus, nós temos o Perificium, que não foi traduzido em português, infelizmente. No pós-doutorado eu comecei a tradução do primeiro tomo, tá? Do Perificium. São 5 tomos. Então, nós estamos aqui diante de uma primeira obra, que é uma síntese, né? Um sistema já. É uma síntese. Não é qualquer obra. 5 volumes, né? 5 volumes não é um pastiche, não é comentário, ele tem uma tese forte. Depois nós veremos quais são. Mas temos que guardar essa ideia do Perificium. Tá? Ele é chamado também de divisões da natureza, de divisio naturae. A divisão da natureza. Provavelmente é um discípulo de João Scott, né, Erigena, que deu esse nome. A questão, para não ficar muito vagamente, eu elaborei algumas ideias centrais que nós podemos abordar, que pode ficar claro para você, e se você achar pertinente apresentar para os ouvintes do seu canal, fica aí à disposição, tá? Então, primeiramente, olha só que é interessante. A gente viu que Dionísio Areopagita ele era influenciado pela enologia de Plotino. Então, aqui nós temos enologia escrita, enos, em grego, significa uno.
e logos, que é a racionalidade. Quer dizer, um discurso, ou racionalidade, ou ciência, né? Sabendo que o um é mais discurso, porque nós não podemos dizer. Ele é indicível, ele é infinito. A unidade absoluta, que é a maneira de como o neoplatonismo conseguiu atingir o infinito, é muito interessante, porque nós não conseguimos ver nada que não seja apreender nada, que não seja que nós não apreendamos a partir de uma certa unificação. Não é por acaso que Kant, nas categorias a priori, coloca a unidade como uma das pré-categorias dos a priori. Sem unidade, nós não vimos. Obviamente, Kant ele coloca essa unidade, você entendeu? Como sendo condição necessária para a apreensão das coisas. Mas ele não medita sobre o caráter metafísico da unidade. Ele está preocupado com as condições de possibilidade de um conhecimento de objetos. Mas ele sentiu, como um grande pensador que ele é, que a unidade ela é necessária. Porque se não tiver unidade, não tem representação, que é o conceito Gegenstand, o objeto para Kant. Certo? Então, a unidade ela é fundamental. Mas nós não temos acesso à unidade absoluta, pura. Sempre quando eu percebo a unidade dentro de alguma coisa, como alguma coisa. Algo que é. Então, se eu digo algo que é, ele não é absoluto. Ele é relativo, ele é múltiplo. Né? Multiplicidade absoluta não existe. Se não tiver unidade, é pura confusão, é caos. Né? A noção de caos permite um pouco de visualizar essa ideia de união. Só que John Scott Erigena ele vai ontologizar a enologia. O que significa isso? Ele vai pensar Deus não a partir de enos, como fazia Dionísio Areopagita, influenciado por Proclus, é a pensar a partir de meona. Meona significa não ente, não ser. E ele vai pensar não ser no interior de um conceito amplo, que engloba ente e não entes, que ele chama de physis, que é a natureza, em grego. É bom manter, ele preferiu colocar o termo physis, em grego, a razão é muito simples. É porque, em grego, physis significa aquilo que aparece, que nasce e que cresce ao mesmo tempo. Enquanto que natureza pode significar algo estagnado. Então, nós podemos, de duas maneiras, pensar o mundo como coisas sendo estagnadas, ou pensar o mundo como um florescimento, como um devir onde coisas estão aparecendo. Então, ele prefere a ideia de physis. Eu tenho que pensar o mundo agora não como coisa estagnada ali, mas como o mundo como uma aparição. O mundo de maneira fenomênica. Para isso, eu preciso, então, eu tenho nele entes, eu tenho também aquilo que não é nada de ente e que pode ser no qual eu posso colocar o próprio infinito, que não é determinado. Então, nós temos aqui a ciência, então, é a ciência, a física, obviamente, é a ciência do movimento, mas daquilo que não é nascido, mas eu não posso pensar aquilo que é nascido como um estando lá, simplesmente. Ele é um aparecer. Eu já não sou mais aquilo que eu era. Eu sou um eterno aparecer. E você é um aparecimento para mim. Nós temos que realmente pensar essa ideia a partir do fenômeno. O mundo, para ele, vai ser um fenômeno, então. Quer dizer, tanto o mundo sensível, quanto o mundo das ideias, tanto o Deodato, que eu penso como sendo uma pessoa justa, quanto a justiça, que é um conceito do meu intelecto, são pensados como fenômeno. Aquilo que Dionísio dizia, operações divinas, ele vai chamar de aparição de Deus. Então, ele vai sacralizar a natureza. Ele vai dizer que o prisma que ele tenta é fazer com que a natureza seja apreendida agora, não como coisas estando lá, mas sim como um aparecer, para mim, do próprio infinito. Então, obviamente, esse aparecer do finito, das coisas finitas, tanto do nível das ideias produtoras do real, quanto do nível mais fenomênico, daquilo que está aparecendo para mim, significa que tudo está, de certa forma, emergido, numa imersão na divindade. Se não tivesse essa potência criadora, que é o próprio infinito, nada, nenhum fenômeno, nada apareceria. Quer dizer, se tem aparição, tem algo que aparece. E se algo aparece, esse algo que aparece não se identifica com aquilo que aparece. Tenho aqui, então Deus, é interessante aqui, porque nós não estamos mais diante de um paradigma que fala que Deus é um todo outro. Ele está nos convidando
a ter um olhar para a natureza, isso é muito próximo de Dionísio, só que está estruturado de maneira diferente, que eu devo agora ir à natureza e ver a natureza como um fenômeno. Então, eu não posso confundir Deus com o fenômeno. Mas eu não posso pensar o fenômeno sem algo que aparece. Porque a Deodato apareceu para mim agora. Eu estou vendo, né, aqui na imagem. Muito bem. Ver a Deodato significa que a Deodato não está presente na minha... Meu intelecto é finito. Eu não tenho acesso à entidade, mas eu tenho acesso ao fenômeno. Então, o que é de fato a Deodato? Ele é um fenômeno para mim, mas acesso a Deodato não tem. Existe uma distensão, uma distância entre o Adeodato e aquilo que se apresenta para mim. Então, a proposição de João Scott Erichsen é pensar o mundo como sendo uma apresentação de Deus ao homem, ao finito, ao homem finito. E ele vai mobilizar aqui para pensar esse mundo como teofania. Então, esse termo aqui é técnico, né, filosoficamente falando, porque nós temos, por um lado, teo, Deus, por outro lado, nós temos phanein, que em grego significa aparecimento. Então, aparecimento, ou aquilo que aparece. Então, a teofania, ela é muito usada na escritura. Dionísio Areopagita, inclusive, ele fez a translatio nominis a partir daquilo que ele chama de teofania, que é a revelação de Deus na escritura. João Scott Erichsen vai fazer um passo a mais. Ele vai dizer que isso ele está fundado na própria escritura. Né? Paulo disse aos judeus, né, vá pregar aos judeus, obviamente, e que eles tiveram uma revelação, que é a revelação escrita. Mas vai ter que revelar... Os outros também tiveram uma revelação, que é a natureza. Então, João Scott Erichsen nos permite de ter acesso a um paradigma para ler a natureza como sendo também um momento da revelação de Deus. Agora, isso pode parecer banal, mas isso muda o nosso relacionamento com as coisas. Porque você tem tendência a ver as coisas, ou a nem mesmo vê-las, porque você fica preocupado nas coisas como utilização. Você desrespeita o seu próximo. Olha só, eu vejo o Deodato, eu posso ver o Deodato de uma maneira. Como alguém que está lá, que eu posso utilizar para transmitir as minhas ideias, que é útil para a sociedade, mas eu posso ver Deodato diferentemente. Eu posso ver a Deodato como a manifestação do absoluto, do infinito, o infinito se finitizando, enquanto bondade, enquanto justiça, enquanto bem para a sociedade, o bem para mim, capacidade de fazer o bem. Então, é uma visão que nos permite de ver de uma outra maneira esse mundo que está me aparecendo. Eu não vejo mais esse mundo como estando lá e eu vou simplesmente abordar, destruir, eu vou contemplá-lo também. É um convite que é muito atual, Deodato, porque nós temos uma tendência, com a modernidade, a pensar o mundo como uma resistência, né, no tipo de estilo cartesiano, que está lá para ser explorado, mas a gente vê os limites desse tipo de pensamento. Foi útil, obviamente. Nós temos... se não tivesse existido esse pensamento moderno, iniciado por Descartes, eu não estaria falando com você de longe. Leibniz, por exemplo, ele fundou a característica a universalis, a língua, que deu a possibilidade da origem dos computadores. Aí nós temos necessidade disso. A questão isso é tudo, isso vai saciar a minha sede de absoluto? Ou eu vou fazer de conta que o absoluto não existe? Que ele entendeu? Que tudo é relativo. Mas a afirmação, tudo é relativo, tudo é finito, ela é absoluta ou ela é relativa? Eu digo tudo é finito, mas essa é uma afirmação absoluta, absolutizante. Então, o paradigma de João Scott Erichsen é muito interessante porque ele nos leva a pensar agora esse mundo como um aparecimento, como teofania. Então, como o finito, o infinito se finitizando. Nesse quesito desse infinito, ele vai falar que nós temos, então, que fazer uma translatio categoria. Aqui está o interesse, filosoficamente, tecnicamente, não vai, por isso que eu digo que esses autores estão preparados para dialogar com autores contemporâneos e modernos.
porque ele justamente vai trabalhar as categorias de Aristóteles, ele vai fazer uma primeira meditação aprofundada das categorias de Aristóteles. Para que elas servem? Qual é o sentido dela? Nós usamos as categorias. Aristóteles fez um trabalho fantástico quando ele elaborou as categorias. As categorias, para quem não sabe, Aristóteles colocou 10 categorias, né? Por um lado, ele colocou a substância, o que é o ente, e aqui eu volto atrás para mostrar para vocês que isso é um problema para Jean Scott, que colocou o não-ente como sendo o fundamento da natureza, ok? E aí está o problema da necessidade da translácio. Mas ele colocou o ente como sendo o horizonte último do pensamento, e ele disse que tem acidentes que acontecem nesse ente. Então, acontece o quê? Ele está num lugar, acontece o quê? Ele tem uma qualidade, tem uma cor, por exemplo, ele tem uma relação, Adeodato é pai de, ou é filho de, relação, ele está agindo, está olhando, escutando, ação, ele está sendo visto por mim, paixão. Nós entramos com todo o tempo, né? Ele tem tal de idade, ele está em Campinas, lugar. Aristóteles preparou as categorias para falar, de fato, como condições de possibilidade de falar de entes, de substâncias. O problema de Jean Scott Erigena é que ele introduziu a ideia de infinito e, de repente, ele tem consciência de que eu não posso mais falar desse infinito como sendo um dentre os outros. E se ele não pode ser falado um dentre os outros, você pode falar que Deus está aí e que ele é um pouquinho mais forte que os outros. Essa pode ser uma visão de Deus, metafísica de Deus. Nessa perspectiva, reestruturar as categorias torna-se fundamental. Se Aristóteles elaborou as categorias para falar de entes finitos e limitados, automaticamente toda a grande metafísica de Aristóteles, a teoria da substância de Aristóteles, ela é muito afiada e pré-estabelecida, pré-formatada para falar dessas substâncias, que são limitadas e infinitas. Mas Jean Scott Erigena vai fazer toda uma leitura das categorias de Aristóteles através de categoria de Agostinho, do pseudo-Agostinho, e vai se dar conta que essas categorias não podem falar do infinito. Assim como Dionísio se deu conta que os nomes não podem ser empregados sem uma reestruturação, sem uma translatio nominis, Jean Scott Erigena vai propor uma leitura das categorias, uma translatio categoria para poder falar da divindade. Já que são categorias ônticas, né, de ente, finito, acabado, para as quais elas foram estabelecidas, para falar de Deus, elas são ineficazes. Mas, ao mesmo tempo, não se trata de invalidar essas categorias. Então, vamos pensar agora por que essas categorias não podem falar da divindade. Primeiramente, Jean Scott Erigena se dá conta que o próprio das categorias é circunscrever. Ele chama isso de circunscrição. De fato, ela circunscreve a essência, o ente. Então, eu nunca tenho acesso, eu fiquei muito... Na verdade, o comentário das categorias de Aristóteles por Jean Scott Erigena nos esclarece muito mais sobre o que é uma categoria. Ele chama as categorias de vestimentas. Olha só como é interessante. Elas circunscrevem e vestem. Elas circunscrevem o quê? Eu nunca vejo Adeodato. O que eu vejo é uma figura limitada, que tem várias cores, que está diante de alguma coisa, então, que tem tal idade, que está em tal lugar. Então, elas vestem, mas o Adeodato é aquilo que está substância, que está embaixo dessas categorias. Então, as categorias fazem com que Adeodato apareça. Elas são acidentes, caem. Aquido, em latim, significa que acontece. A substância Adeodato. Então, é muito interessante ele se dar conta, então, que o que acontece, quando eu digo tem tal cor, tem tal relação, tem tal espaço, age, eu estou dizendo de algo que está sob aquilo que está aparecendo. Então, as categorias servem para isso. Então, elas delimitam, porque na medida que se eu digo tem cor, é uma qualidade, então tem só essa cor, já não tem as outras. Se eu digo mede 1,80 m, a gente pode falar que 1,80 m é alto, né? Mas 1,80 m é só 1,80 m. Já é suscetível de paradigma, de comparação. Então, quando eu digo age
né? Eu estou dizendo que ele está somente agindo ali, mas eu não estou falando da paixão, do que ele está sofrendo. Então, Aristóteles, João Scotteri se dá conta que o próprio de uma categoria é delimitar. Por isso que eu defino as coisas. Porque eu falo de finito, eu delimito as coisas. Então, a ciência trabalha com coisa. A categoria dos seres é fundamental para a ciência. Vai poder falar do infinito? A tese de João Scotteri, não. O infinito escapa às categorias. Então, é sempre de maneira inapropriada e inadequada que eu falo de Deus. De Deus quando eu aplico categorias. Mais uma coisa, as categorias circunscrevem, certo? Mas ele se dá conta que as categorias, elas mesmas estão dentro de outras categorias. Quando eu falo a quantidade, eu digo a quantidade então ela faz parte de uma substância. Quando eu digo a qualidade e a relação, eu digo as duas são acidentes, então tem uma relação entre elas, a relação acidental. Quando eu digo o tempo e o espaço são categorias, são acidentes da substância, eu digo assim, as outras substâncias, a substância e os outros acidentes, as outras categorias, né, que são acidentes da substância, só aparecem no tempo e no espaço. A tal ponto que, antes de Kant, João Scotteri vai ter uma fórmula que eu vou citar de memória. Ele diz que o tempo e o espaço são condições, conditio sine qua non, condições sem as quais não tem aparição. Então, o espaço e o tempo, para ele, não são só categorias como as outras, são pré-categorias, nas quais todas as outras têm necessidade para poder aparecer. Então, antes de Kant, que fez da intuição sensível a necessidade, e falou que tudo que não entra no espaço e no tempo é o número, porque eu não tenho acesso, né? São intuições para Kant, o espaço e o tempo. Da sensibilidade, tudo que eu sinto no espaço. Tudo que eu sinto como tempo. E espaço sendo algo exterior a mim, e tempo como sendo uma sequência, tem um começo, tem um fim, ou então é simultâneo. Isso aí, Kant diz, então essas categorias, ele vai dizer que nem é categoria, elas são pré-informativas das sensações, né, da maneira nossa de sentir. João Scotteri diz a mesma coisa, só que ele vai dizer que todas as outras categorias, elas precisam do tempo e do espaço, que são condições de aparecimento, condições de fenômeno, que é o que Kant diz. Tem um número de um lado, tem um fenômeno do outro. E o espaço e o tempo são condições de aparecimento. João Scotteri diz isso. Só que ele vai dizer que se tem fenômeno, tem algo que se revela, né? E o que se revela é o próprio infinito. Então, ele não joga um fenômeno como algo obscuro. Ele está dizendo que se ele não pode ser apreendido e dito como coisa, não é porque ele é algo que eu tenho que deixar de lado, que não faz parte da filosofia. Não, é algo que é o fundamento. Quer dizer, é no fundamento que eu tenho que pensar o aparecimento. Mas Deus não pode ser uma substância. Porque ser uma substância significa ser circunscrito. Então, ele vai dizer, antes de Kant, ele vai dizer que nós não temos acesso à coisa em si, à substância. Então, ele vai dizer, a ousia ele usa até o termo ousia, que é aristotélico. A ousia, nós não temos acesso a ela. Nós não podemos conhecer o que ela é. Então, o que nós temos, eu conheço a Deodato, mas naquilo que a Deodato se apresentou, através das vestimentas de Adeodato, que são os acidentes. Mas a Deodato, para mim, é o infinito. Já é manifestação do infinito. Infinito enquanto ser, infinito enquanto ente, e infinito enquanto ele não é causa dele, ele tem o infinito como seu fundamento. Então, eu tenho agora que pensar o mundo como sendo uma revelação do infinito, se infinitizando. Através do quê? Dos esquemas categoriais, onde o tempo e o espaço têm um privilégio com relação aos outros. Porque sem eles não tem fenômeno. Não tem fenômeno. Tudo que se dá... Você pode falar, as coisas sensíveis eu percebo de maneira fenomênica, num tempo e no espaço. Se eu vejo a Deodato agora, é aqui e agora, nessa duração de tempo que eu estou vendo. Então, depende desse momento. Quando eu chego ao conhecimento de uma ideia, é num tempo... Eu digo a humanidade, porque eu conheci a Deodato, a esposa dele, eu conhecia os filhos dele e a família dele, eu chego à ideia de família, vamos dizer, né? Então, é universal, mas eu cheguei a esse universal num determinado tempo e um espaço. Quer dizer, até mesmo para a minha apreensão daquilo que transcende o espaço e o tempo,
eu preciso do espaço e do tempo. É no espaço e no tempo que eu percebo as coisas. Então, o tempo é condição de percepção de aparecimento das coisas e de conhecimento das próprias coisas. E, além do tempo, eu tenho nada adiante. Isso aí que é interessante. Eu não posso dizer o que ele é, porque eu não posso apreender. O infinito não é suscetível de apreensão. O infinito é o absoluto, sem ele, nada de finito, porque o infinito não é causa sua. Né? Tudo que se revela, a Deodato não é causa dele, essa planta não é causa dela. Eu posso pensar, obviamente, que essa planta tem uma semente que foi causa dela, que a semente foi provocada, ou uma muda, né, que é causa dela. Muito bem. Mas se eu levo isso, eu fico num círculo de finitos para fundar o próprio finito, eu caio num círculo vicioso, né? Que digo, é no finito que eu busco o finito. Se é no finito que eu busco o infinito fica infundado. Ou então eu pensaria ele de maneira simplesmente cíclica, o que John Scott Erigena não quer. Né? Nós estamos agora com tempo e espaço, talvez ele tenha sido influenciado por Agostinho, né? Com a ideia do tempo como algo, condição de criação fora de Deus das criaturas. Então ele vai fazer do tempo algo forte. Aqui a influência de Agostinho é fundamental. Mas a influência dele vem também de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa, através de Máximo, o confessor, ele tem a ideia de que o tempo e o espaço, ser criatura, é ter uma distensão. O termo técnico em grego para isso é diastasis. Diastase é uma distensão espaço-temporal, do espaço e do tempo. Então, ser finito significa ter um começo e ter um fim. E tudo que tem um começo e tem um fim não é causa de si. Então, é no infinito que eu posso buscar esse fundamento, que eu devo. Aí você fala assim, não, vamos ignorar o fundamento. Aí vem Gregório de Nissa. Gregório de Nissa escreveu uma obra que se chama De Officio Hominis, ou então De Imago Dei, sobre a imagem de Deus ou a criação do homem. Essa obra chegou no Renascimento Carolíngio, e John Scott Erigena, que tinha um nível de grego excelente, muito, muito superior à maioria dos professores de letras clássicas nas nossas universidades atualmente, porque ele fazia traduções, né, e a gente se limita a ensinar o grego, né? Ele traduziu a criação do homem. E no livro 11 da criação do homem, nós temos uma tendência a se perguntar, Gregório de Nissa se perguntou, o que faz de nós imagem de Deus? Porque semelhança, a gente tem semelhanças, mas a Bíblia diz imagem e semelhança. Então a Bíblia valorizou a ideia de imagem, que era negativo no platonismo. A imagem é sempre uma deteriorização. Se você pega a teoria do conhecimento de Platão, o mundo já é uma imagem, né? O mundo é uma mímesis, é uma imitação, é a imagem. E o nível mais fraco de conhecimento é o conhecimento por imagem. Tanto sensível quanto, pior ainda, a icasia, que é aquela imagem que eu desenho, né? Eu desenho um homem desenhando um hominho, uma casa, uma casinha. E todo aquele mito da caverna é para mostrar a fraqueza da imagem, ou do mundo sensível, para chegar à ideia de mundo inteligível. Muito bem. Com a Bíblia, dizendo como foi criado a imagem de Deus, eu introduzi uma valorização da imagem. Então, a imagem não é pensada como simulacro, aquilo que impede que eu veja a coisa. A imagem é percebida como condição de possibilidade de ver a coisa. Ela é o caminho, é uma via. Então, se eu peço, eu digo que o homem é a imagem de Deus, e não é um resquício, é forte essa imagem de Deus, então eu tenho que perceber o que existe no homem que é a imagem de Deus. Agostinho tinha dito, né, que a imagem de Deus se situa no nível da vontade, do amor, da inteligência e da memória. Né? 3 faculdades fundamentais. Que o homem tem uma tríade agora, para Agostinho. Essa é a tríade forte para Agostinho. Que tem várias semelhanças, né, do homem, da trindade, mas ele chega na ideia forte da imagem e vai dizer os 3. Então, o homem é vontade, é razão e é memória. Muito bem. Ser razão, vontade e memória é a imagem de Deus. No entanto, Gregório de Nissa, no livro 11 da imagem de Deus, ele vai dizer que, provavelmente, a tese neoplatônica está aqui, provavelmente
a nossa a imagem de Deus se encontra no nosso desejo de infinito. Nós temos algo, primeiramente, nós temos em nós o infinito. Todos os seres se contentam com coisas finitas. O homem carrega em si um desejo de infinito. Que eu posso ocultar esse desejo de infinito. Você entendeu? Eu posso fazer técnicas, usar técnicas para esquecer o infinito, fazer de conta que tudo está aqui, é só isso, tudo é isso. Mas isso é um exercício que eu tenho que fazer. Filosoficamente, eu posso tentar dizer que isso é um engano, a ideia do infinito. Mas eu não posso negar a experiência que eu tenho do infinito enquanto desejo. Ele está presente em mim. Eu não posso negar que a Deodato, para mim, nunca eu vou poder colocar em categorias. Porque ele se revela enquanto infinito. Essa ideia é tão importante que ela é retomada num livro, Totalidade e Infinito, numa tentativa de estabelecer que a metafísica tem que ser ética, por Levinas. Totalidade Infinita, é um livro fantástico, onde vai dizer que o rosto me revela esse infinito. A experiência do rosto não é uma experiência do ser humano em que eu vou constituir o outro como objeto, no sentido kantiano do termo. Porque Kant vai estar dizendo, tem intuição, né? E da medida em que eu tenho a intuição, o que eu faço? Eu construo o objeto. O que Levinas está dizendo? Que quando eu estou diante do olhar do outro, não só eu não consigo constituir o outro como objeto, porque abre-se para mim um infinito, mas eu me sinto constituído como objeto. A maneira de como ele me olha me interpela, você entendeu? E esse infinito diz para mim, diz Levinas, não matarás. Não matarás. É um mandamento. Para matar alguém, segundo Levinas, eu tenho que tirar o infinito dela, eu tenho que tornar ela uma coisa, coisificar, né? Realização, ou reificação dele para matá-lo. Então, essa presença do infinito, John Scott Erigena vai ser influenciado, né? vai assimilar através de Gregório de Nyssa. Então, o homem é infinito, ele tem em si um desejo de infinito, porque ele é habitado do infinito. Você imagina, eu não posso querer aquilo que eu já não tenho ideia. Está ligado à maneira mais fenomenológica do desejo. Eu digo para você, Deodato, tenha agora o desejo daquilo que não existe em você. Tenta fazer essa experiência. Desejar algo que você ignora completamente, que não existe uma presença em você. Você não tem. Ora, eu não tenho como negar o desejo de infinito. Esse desejo é real. Ninguém quer morrer, por exemplo. Porque o desejo de vida eterna é um desejo de infinito. Então, o homem carrega em si o infinito. O que ele vai fazer com o infinito é outra coisa. Mas eu não posso negar essa experiência que é real. Ela é inegável. Tem em mim o desejo de infinito. Então, John Scott Erigena vai ao lado do mundo como teofania, ele vai dizer que o homem é esse mundo, é esse interlocutor de Deus se aparecendo. Porque ele não está preocupado com aqui e agora, com as coisas aqui e agora. Ele está preocupado com algo que transcende o aparecimento, que é o próprio infinito. Então, ao lado da teofania, ele tem a ideia que existe uma antropofania. Ao lado quer dizer, eu me apareço para mim mesmo. Assim como Deus é o infinito, é a causa de todo do mundo que se aparece, o meu microcosmo, né, meu mundo interior, ele tem um infinito como sendo a base dele. Esse infinito é o próprio humano. Por isso que cada ser humano é um mundo em si, né? Impenetrável, inquestionável. O pensamento de John Scott Erigena vai nessa direção. Mas, já dado que ele é um infinito, notem bem o que eu coloquei aqui, desconhecimento da essência. A essência, ela tem infinitas possibilidades de acidente. Então, eu não posso mais ter acesso. Quando eu digo, e olha que é interessante isso, bem antes de romper com a ideia de Platão, porque Platão tem a ideia de que a humanidade é absolutamente humano, né? Então, ela é o que é, de fato. Olha só o que diz aqui John Scott Erigena. É que eu não posso chegar numa apreensão da humanidade em que eu digo assim, o que eu sei, o que é a humanidade, eu sou capaz de dizer. Porque tudo que eu digo são aparições da humanidade. Quer dizer, o meu conceito de humanidade é o conceito da humanidade, né? É quase que uma humanização do meu mundo em contato com os humanos. Então, eu não tenho acesso absoluto à humanidade. Daí a ideia de que desconhecimento
absoluto. Eu tenho acesso simplesmente àquilo que se manifesta. Eu vou construindo o meu mundo a partir dos fenômenos, e o meu mundo vai sendo construído. Por isso que tem mundo que tem que ser revisto, né? E nós podemos construir mal esse mundo. Desconhecimento da essência, tá bom? Então, o infinito está presente em tudo, está presente em mim, agindo para que o macrocosmo se torne um microcosmo, está agindo também em mim, quando eu tomo consciência que jamais a Deodato será um objeto para mim. Ele vai ser sempre um horizonte que, cada dia que eu entro em contato com ele, eu vou me aproximando. Mas é infinito as possibilidades de compreensão da Deodato. E não é por acaso, a gente pode fazer uma experiência, Deodato. A pessoa, às vezes, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, de repente a gente estranha. Isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, inclusive até com objetos. Mas, digamos, a pessoa. Diga, mas parece que não é aquela pessoa. Essa experiência que é real, né? Essa experiência real, ela aponta para a impossibilidade que nós temos de definir as pessoas. Né? Entrar em contato com o ser humano é entrar em contato com infinitas possibilidades e reconhecer em si a incapacidade de apreensão. Né? Então, é bom ter uma filosofia moderna que visa a apreensão de objetos. É útil? É útil. Mas eu tenho que compreender que isso não pode ser o horizonte último da realidade. Porque eu não tenho... eu tenho um anseio de infinito e eu não posso dar conta dessa realidade, desse infinito, em termos objetais, de objetos definidos. Né? A definição nada mais que a aparência. Mais ainda, a definição dos objetos é aquilo que me apareceu. Eu defino os objetos na medida em que eles me apareceram, num determinado tempo, num determinado lugar. Mas isso não é tudo. Então, a gente vê aqui um prelúdio ao pensamento kantiano. Só que ele é mais problematizado que Kant, porque Kant diz, o número eu não me interrogo mais sobre o número. Inclusive, Kant vai dizer que o número é uma espécie de... a coisa em si, né, que eu não conheço, é uma projeção da ideia. Né? O próprio entendimento concebe essa ideia como transcendente, mas ele não pode dizer o que ele é, porque senão ele teria que se tornar um fenômeno para ele, aí não teria mais número. A posição... desculpa, agora caiu aqui. A posição especial do homem nesse mundo, então. Né? O homem é essa antropofania, ele é uma aparição do mundo e uma auto-manifestação de si mesmo, enquanto manifestação de Deus. Então, Deus se manifesta ao homem enquanto infinito. Eu não posso cortar. Por isso, tem uma perspectiva, além da nossa perspectiva, digamos, utilitária do mundo, a gente tem, para realizar o nosso anseio de infinito, ter outros pontos de vista, outros paradigmas. E nesse paradigma, a Igreja Gótica é muito interessante, porque ela representa o nosso microcosmos, né? E é coletivo. Então, quando você entra, você vê a luz, que você não vê, mas você percebe um mundo se fazendo real, né? Na medida em que você, naquele espaço, naquele tempo em que você está observando, aquele mundo se torna um mundo para você, através de algo, a luz, que você nunca vê. Mas ela é a condição de possibilidade para que os objetos sejam vistos. Eu proponho, então, que nós nos atenhamos a esse primeiro contato para não ficar muito longo, mas eu convido alguns artigos, eu escrevi sobre isso, eu posso disponibilizar. E tem outros artigos de outros até mais competentes que eu para aprofundar, mas eu acho que não é melhor, para que não seja simplesmente uma aula de John Scott Erigena, eu proponho que nós nos atenhamos a essa conclusão. Quer dizer que o mundo é Deus, é o homem se realizando enquanto infinito, através de uma manifestação divina, que é o macrocosmos. Pedro, a gente está caminhando para o encerramento. Fala só mais um pouquinho sobre essa questão do homem ser uma manifestação do infinito. Eu achei isso muito interessante, assim, rapidamente. Certo. O homem tem uma frase enigmática, né? O mundo é Deus se aparecendo. Percebeu isso, né? Dei apparitio em latim. Se Deus aparece enquanto fenômeno, ele aparece para alguém. Você entendeu? O conceito mesmo de aparecimento, de fenômeno, se tem fenômeno, tem um objeto. Então, tem uma tríade, né? Tem fenômeno,
tem algo que aparece, mas esse algo eu não vejo, o que eu vejo é a fenomenalidade, e tem alguém, para alguém ele aparece. Então, se não tiver uma dessas três dimensões, não existe fenômeno. Se tiver eu, mas nada aparece, eu não vejo. Se tiver só aparecimento, fica meio estranho também. Eu não sei, quer dizer, eu limito o meu conhecimento, porque eu compreendo o fenômeno e digo, além do fenômeno, nada. Essa é uma atitude que nós poderíamos ter, né? Vamos, como diz Wittgenstein, o mundo são fatos, né? O mundo são fatos, são coisas que estão acontecendo, coisas que acontecem, né? Que caem. Pedro, mas aquilo que... Desculpa, Pedro, desculpa. Fui longo demais. Não, tranquilo. Eu queria fazer um comentário e ver se você concorda comigo. Na medida em que qualquer pessoa se apropria dessa percepção de que o homem é uma manifestação do infinito, passa-me a impressão de que a própria relação de quem se apropria desse conceito e aplica na sua própria vida muda a relação dele com as outras pessoas. Exatamente. Esse pensamento nos leva a ver o mundo de uma outra maneira. Eu acho que aqui, John Scott Erigena, no nível ontológico, ele realiza aquela proposição que eu tinha abordado na Translatio Nominis. Por que se elevar, fazer filosofia? Por que se elevar a Deus pela filosofia? Eu falo Deus, não poderia ter dito princípio, tá? Porque não existe filosofia que não tende a buscar o princípio das coisas. E não é só a filosofia, inclusive. Mas por que nós nos elevamos para ver o princípio? Qual é o sentido disso? Para apreendê-lo como objeto? Poderia ser... Essa foi a tentativa da metafísica tradicional. Tentar pensar Deus como objeto dentre os outros. Mas se eu apreendi, ele é menor do que eu. Então, talvez, aí Dionísio Areopagita é muito pertinente, e John Scott Erigena, na sua inteligência, compreendeu Dionísio Areopagita e propôs um novo paradigma. Talvez todo o movimento de ascensão até o princípio está em ver o mundo de uma outra maneira. E como ver esse mundo de uma outra maneira, se não vendo como manifestação do próprio infinito? Mas o que significa? Quais são as consequências de vê-lo como infinito? Eu penso, Deodato, que é uma sacralização do mundo. Eu posso ver o mundo como sendo dessacralizado e depois pensar esse mundo como estando lá, a coisa está dada, mas eu posso pensar esse mundo como algo sagrado. Quando eu toco numa planta, quando eu vejo uma pessoa, eu vejo a bondade e o bem se manifestar, no ser. No ser eu vejo a bondade e o bem operando. A minha maneira de agir, de tratar as pessoas, de cuidar do mundo. Eu não torno mais um proprietário do mundo, das coisas e das pessoas. Eu vou até elas para ver a grandeza, para contemplar a grandeza do infinito se manifestando através delas. Porque Deus se manifesta. Né? John Scott Erigena tem essa ideia de que ele diz, quando Moisés vê Deus, diz que alguém viu Deus sentado, um profeta diz, Isaías, viu Deus sentado. Não era Deus que ele via, era uma teofania de Deus. O que John Scott Erigena está querendo nos dizer é que, e se nós víssemos na ação dos outros Deus se manifestando? A minha atitude com relação a isso mudaria completamente. Eu seria investido de um cuidado, você entendeu? De um respeito, provavelmente que eu não teria com essa tentativa de objetividade, de objetivação da natureza e das coisas, e, sobretudo, que é o cúmulo, né? Que é a objetivação do ser humano. Pedro, você citou aí o Pseudo-Agostinho algumas vezes. Fala um pouquinho do Pseudo-Agostinho. Eu tenho uma playlist aqui no canal, no Linha de Divisa, com várias perspectivas, várias pesquisas diferentes sobre Agostinho de Hipona. E o Pseudo-Agostinho? Não se sabe muito do Pseudo-Agostinho. Se descobriu que era uma obra posterior a Agostinho. A gente sabe que Agostinho, quando ele se converteu em Cassicíaco, ele é muito interessante, né? A gente trabalha filosofia, às vezes, de maneira isolada, né? Mas Agostinho, quando ele quis fazer filosofia, é aquele período em que ele compôs as obras, os diálogos filosóficos, né? As primeiras obras dele, ele se reuniu com discípulos, né? Então, ele chamou um grupo de intelectuais, a gente poderia dizer, né? Que foram como que
convertidos, né, literalmente, a uma causa, que é essa causa de fazer filosofia, né? Ele se converteu também à filosofia. A conversão à religião de Agostinho é uma conversão filosófica. E ele cria, então, um primeiro grupo de filósofos, que vai gerando discípulos. E, obviamente, e foi o caso de João Scott Erigena. João Scott Erigena criou discípulos. E, então, os discípulos tendem, naquela época, hoje nós somos muito zelosos com relação à nossa a autoria daquilo que nós falamos. Naquela época não tinha muita autoria. Inclusive, muitos dos livros que nós atribuímos a pessoas não são dela, porque eram grupos que trabalhavam, né? Foi o caso de Dionísio Areopagita, né? Que foi confundido com outro Dionísio, porque viram o nome dele, mas, na verdade, não era ele. Então, a autoria não é tão importante, e sim o conteúdo. Um dos livros importantes que foram transmitidos de Aristóteles, olha só, Aristóteles era desconhecido, vai ser conhecido só no século XII, mas algumas obras traduzidas por Boécio, né, da lógica de Aristóteles, chegaram até João Scott Erigena, e chegou às obras de Agostinho e algumas obras filosóficas que eram consideradas como sendo de Agostinho. Então, essas obras que depois a crítica se deu conta que não podia ser de Agostinho, porque Agostinho, isso que é interessante, Agostinho ele fez uma retratatio, onde ele retomou as obras que ele escreveu, e umas ele disse, elas são, de fato, minha obra, e eu aprovo ainda. Olha que interessante, né? No final da vida, ele retoma as obras dele e faz uma retratatio. Mas as categorias não aparecem na lista de obra dele. Okay. Então, se ela não é dele, e ela foi considerada como sendo de Agostinho, deve ser de um pseudo. Aí a ideia de pseudo que eu não gosto, você percebeu? Eu percebi. Pedro, tem outra coisa interessante em Agostinho. Entre N coisas interessantes, ele nasceu em 353 e morreu em 430, por aí. Ele nasceu no século IV e morreu no século V, no começo ali. Tem o que eles chamam de década perdida do Agostinho, que não aparece nada escrito por ele, se não me engano, entre 390 e 400. E tem gente pesquisando essa década perdida do Agostinho. Eu estou doido para achar alguém para falar sobre isso. Então, quem lançou a década oculta é Marcial Novaes. É um grande agostinista, né? Agostiniano, vamos dizer, não agostinista não, agostiniano, realmente especialista de Agostinho, é professor da Universidade de São Paulo, e ele se deu conta, eu descobri com ele se deu conta que tem um período que vai de 390 a 390 quase 400, mais ou menos. 400, né? 399, né? Que é a publicação das Confissões, em que Agostinho fica só mandando correspondências. Então, mas naquele momento, por isso que é importante pensar que os filósofos não produzem obras do dia para a noite, a gente tem que valorizar as obras filosóficas, né? É resultado de um trabalho intenso de meditação. Então, Agostinho ficou 10 anos meditando. Durante esse tempo, ele escreveu muitas cartas. E nas cartas, a gente faz a década oculta, significa ler as cartas de Agostinho, que não todas são epístolas, né? Não todas foram publicadas, inclusive traduzidas, traduzir e estudar essas obras como sendo uma preparação para a compreensão das obras publicadas posteriormente, como a Trindade, as Confissões, a Cidade de Deus. Legal. Pedro, a gente está caminhando para o fechamento. Eu te agradeço. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Um abração, muito obrigado. Muito obrigado a você e espero que tudo caminhe bem com o seu trabalho. Obrigado, um abraço. Outro.